Moçadinha, então explicando para vocês como é que funciona a hipótese da coacervação de Oparin, que é exatamente a explicação para a hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos, né? Rapaz, esse cidadão aqui, ele era ninja, ele era físico, ele era astrônomo, ele era geólogo, ele era biólogo, gente, ele sabia de tudo. E ele somou conhecimentos de vários campos para poder exatamente traçar uma ideia de como é que ele imagina que a vida poderia ter surgido no planeta Terra. A Terra, moçada, tem lá 4,7 bilhões de anos. É exatamente, moçada, a idade das rochas mais antigas do sistema solar, né, da Terra, na casa de 4,7, 4,85 bilhões de anos. E a Terra, moçada, ela tinha uma atmosfera primária ou atmosfera primordial, basicamente constituída de hidrogênio. Uma atmosfera secundária ou primitiva, que teria sido constituída, além de hidrogênio, por outros gases, como metano, amônia, vapor de água, mas também CO, CO2, H2S, N2 e vários outros gases. Landinho, de onde é que o Oparin tirou essa ideia? Gente, o Oparin, ele era físico, ele era astrônomo. Existe um aparelho chamado de espectrofotômetro, que ele é um aparelho que, quando ele é acoplado a um telescópio, ele permite analisar a composição química de corpos celestes distantes. Como é que eu sei, por exemplo, que o Sol ele é feito basicamente de hidrogênio e de hélio? Não dá para mandar uma sonda para lá, não dá para mandar uma nave espacial para lá. Pelo amor de Deus, a nave ia derreter muito antes de chegar no Sol. De maneira que a nossa ideia sobre o Sol é indireta. Você pega o telescópio, pega lá o espectrofotômetro, acopla, e pela radiação emitida pelo Sol, cada elemento químico tem uma espécie de assinatura na radiação, uma espécie de impressão digital na radiação que emite, e dá para saber qual é o elemento químico que está lá. Então você sabe, por exemplo, que tem basicamente hidrogênio e hélio. Quem origina, moçada? O Sol, quem origina sistemas solares, é um tipo de corpo celeste chamado de nebulosa. Nebulosas apelidados berçários de estrelas, nuvens, moçada, de hidrogênios, que originam as estrelas, que originam os sistemas solares. Daí, o Oparin, ele pensa, ora, no que o sistema solar estava se formando, no que a Terra era jovem, a gravidade da Terra deve ter atraído um pouquinho do hidrogênio da nebulosa. De maneira que a atmosfera primordial, ela era a base de hidrogênio. Afinal de contas, hidrogênio, só o que você tem lá na nebulosa, só o que você tem lá no Sol, elemento químico mais abundante do universo, né? Então, tinha sobrando lá, a gravidade da Terra deve ter puxado isso, você tinha a atmosfera primária desse jeito. Entretanto, quando a Terra era jovem, ela era bem mais quente do que a Terra de hoje. Uma vez que ela era bem mais quente do que a Terra de hoje, a crosta terrestre tinha muitas falhas. No que a crosta terrestre tinha muitas falhas, tinha muitos vulcões, né? Crosta terrestre, aquela camada sólida na superfície da Terra, sendo que abaixo da crosta, das aulas de geografia, você tem um manto que ele é pastoso. Falhas na crosta permitem, moçada, que o manto comece a vazar, e como o manto é pastoso, ele libera um material quente pastoso, chamado magma, caracterizando lá um vulcão. Ora, quando a Terra era mais jovem, a crosta terrestre, ela era bem mais fina. Afinal de contas, a Terra surge de uma nuvem de poeira. No que a Terra surge de uma nuvem de poeira, o atrito da nuvem de poeira acaba gerando muito calor e a Terra era muito quente. Então a Terra era extremamente quente, pastosa, cremosa, que nem um manto, que nem um magma. Mas o contato com o espaço vai fazendo a Terra esfriar, vai fazendo a Terra solidificar. O espaço é muito frio. No que ela solidifica aos pouquinhos, de fora para dentro, surge uma crosta. Ora, quando a Terra era mais jovem, ela estava começando a esfriar. Porque ela estava começando a esfriar, a crosta ainda era mais fina. Isso quer dizer que o manto, o magma, vazava e liberava gases em vulcões com mais frequência. Como o moçado Oparin era geólogo, ele sabe que um vulcão ele libera gases como metano, amônia, água, CO, CO2, H2S, N2. Então ele imagina, Terra jovem, mais quente do que hoje, não tinha esfriado completamente, a crosta estava se formando, ainda era muito fina,
então o manto, o magma vazava mais frequentemente em vulcões, e vulcões liberam vários gases, originando uma atmosfera secundária, uma atmosfera primitiva. Nós temos, né, moçada, que a Terra ela era bem mais quente, entretanto, em processo de esfriamento. Por que, moçada, a Terra estava esfriando? Eita, uma série de motivos. Contato com espaço, frio pra caramba. Esgotamento de material radioativo. Opa, ideia interessante para filosofar. Na nuvem de poeira que origina lá o nosso sistema solar, na nebulosa, na nuvem de poeira que origina o sistema solar, tinha urânio. E das aulas moçada de química, o urânio ele é radioativo. Ele emite radiação, radioatividade, passa por um processo chamado de decaimento e origina chumbo, sendo que a radioatividade, a energia liberada, gera calor. Quando a Terra era jovem, você tinha muito urânio. Esse urânio produzia muita radioatividade, acabava gerando muito calor. Entretanto, à medida que o urânio vai virando chumbo, quanto mais velha é a Terra, menos urânio vai tendo e mais chumbo vai tendo. Isso quer dizer que à medida que a Terra vai envelhecendo, o urânio diminui para formar chumbo. No que o urânio diminui a radioatividade liberada, diminui a produção de calor. Até hoje o centro da Terra ele é muito quente. Tanto ele é quente, resquícios do atrito da nuvem de poeira que originou lá, o sistema solar que originou lá a Terra, né, o atrito gera calor, esse calor ainda, até hoje mantém o centro da Terra aquecido. Né? E aí, claro, vai esfriando aos pouquinhos. Só que além disso tem outro detalhe, ainda tem urânio lá, emitindo radioatividade, produzindo calor, né, para poder virar chumbo. Só que bem menos do que era antes, né? Uma vez que você vai esgotando, além do contato com o espaço frio, esgotando o material radioativo, o urânio vai virando chumbo, e o chumbo não emite mais radioatividade, vai diminuindo a produção de calor. Então a Terra vai esfriando. Outro motivo pelo qual a Terra estava esfriando é que você tinha chuvas frequentes. Chovia o tempo todo. Ô Landim, por que você acha que chovia o tempo inteiro? Ora, não tinha água. O vapor de água, né, gente? Ele é super leve. Uma vez que o vapor de água ele é super leve, o vapor de água ele vai lá e sobe. Só que a atmosfera lá em cima ela é fria. No que o vapor de água leve sobe na atmosfera fria, ele condensa. E no que condensa, assume a forma líquida, vira chuva, chove de novo. Só que, moçada, quando chove e bate no chão quente, o chão quente faz a água evaporar outra vez. Rapaz, o Oparim imagina que durante bilhões de anos chovia sem parar. Né? Uma chuva da porra aí, nesse caso, né? Uma chuva lá, uma garoazinha de 1 bilhão de anos, que chovia sem parar. Por quê? Vapor de água sobe, a atmosfera fria condensa, aí vira água líquida, chove. No calor do solo, a água líquida evapora. No que evapora, vira vapor de água de novo. Então ficava nessa putaria de chove, evapora. Chove, evapora. A chuva bate no chão quente, evapora, vira vapor. O vapor vai para a atmosfera fria, condensa e chove de novo. Só que nessa brincadeira de chove, evapora, chove, evapora, chove, evapora, ajuda, moçada, a Terra a esfriar. Então ela era bastante quente, mas estava em franco processo de esfriamento. E graças às chuvas frequentes, você tinha lá a formação de mares primitivos. Esses mares primitivos vão se formando, porque à medida que a Terra vai esfriando, a água não evapora mais toda, né? Não tem mais esse lance de água da chuva evaporar completamente. Um pouquinho começa a se acumular. No que um pouquinho começa a se acumular, a Terra esfriando permite que isso aconteça, mares primitivos aparecem. Entretanto, esses mares primitivos ainda quentes, que a Terra ainda era muito mais quente do que hoje, e bem mais rasos do que hoje, né? Afinal de contas, tinha bem menos água. Daí, esse é o cenário do planeta Terra, quando a vida ela se origina.
Uma atmosfera, a princípio, só de hidrogênio, logo modificada por ação vulcânica com outros gases. Uma terra quente, resfriando, com mares primitivos de águas quentes e rasas. Chovia o tempo todo. E como chovia o tempo inteiro, nós tínhamos raios, descargas elétricas, o tempo inteiro. Quando esses raios, moçada, batiam nos gases da atmosfera primitiva, segundo Oparin, metano, amônia, vapor de água e hidrogênio eram os principais, quando os raios batiam, quebrava esses gases. O metano quebrava em carbono e hidrogênio. A amônia quebrava em nitrogênio e hidrogênio. A água quebrava em oxigênio e hidrogênio. Aí quebrava outra água, liberava outro oxigênio e daí por diante. Entretanto, todo mundo sabe mais química do que eu. A gente tem que átomos isolados não são estáveis. Como átomos isolados não são estáveis, eles têm que fazer ligações químicas, formando moléculas para se estabilizar. Daí, quando o raio, devido às chuvas, quando os raios batem nos gases da atmosfera primitiva, que os gases se quebram em átomos isolados, logo eles se recombinam. Só que eles não se recombinam como eles eram antes. Não formam necessariamente amônia de novo, nem metano, nem água, outras moléculas começam a se formar. Lembra para mim das aulas de química orgânica? Qual é o nome desse radical químico aqui? NH2. Amina, né? Qual é o nome desse radical aqui? C-OH, carboxila. Aliás, né? Ácido carboxílico. Ou seja, acabaram de surgir aminoácidos. Ou seja, quando, moçada, os raios batem nesses gases, eles se quebram em átomos, se combinam de novo. Se combinam, originando as primeiras moléculas orgânicas biológicas simples. Como é o caso, por exemplo, lá de aminoácidos, como é o caso de bases nitrogenadas, como é o caso de monossacarídeos e daí por diante. Inclusive, lembra, gente, os 6 elementos químicos mais importantes para a formação da matéria orgânica? O bom e velho Chomps. Entretanto, do Chomps, tem 4 mais importantes: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Nota que na atmosfera primitiva tinha carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, o necessário para formar essas primeiras moléculas orgânicas simples. Ô Landim, onde é que essas moléculas orgânicas simples ficavam? Flutuando na atmosfera. Mas aí chovia e o resultado é que as chuvas arrastavam essas moléculas em direção ao solo. Então as chuvas arrastavam essas moléculas orgânicas simples para o solo. Para o solo quente. E daí, Landim? E daí que... Será que alguém vai lembrar dessa historinha das aulas de bioquímica? Você vai juntar um aminoácido e outro aminoácido, mais outro aminoácido, reticências, para fabricar uma proteína e liberar água como subproduto. Lembra para mim, moçada, qual é o nome dessa reação? Onde eu vou sintetizar a proteína a partir de aminoácidos e vou liberar água como subproduto? Síntese da proteína, síntese por desidratação, liberação de água. Ei, gente, o que melhor para desidratar alguém do que calor? De maneira, moçada, que o Oparin imagina que quando os aminoácidos caem no chão quente, o calor do solo promove síntese por desidratação. No que o calor do solo promove síntese por desidratação, aminoácidos se juntam para poder formar proteínas. Bases nitrogenadas, nucleotídeos, para formar talvez ácidos nucleicos, DNA, RNA. Monossacarídeos, para formar polissacarídeos. Surgem as primeiras moléculas orgânicas mais complexas. Graças ao chão quente, ao calor do solo, aminoácidos se juntam em proteínas, nucleotídeos em ácidos nucleicos, monossacarídeos em polissacarídeos. Onde é que essas moléculas orgânicas complexas estão localizadas? No chão quente. Mas chove de novo. E uma vez, moçada, que chove de novo, as chuvas arrastam
essas moléculas orgânicas complexas para os mares primitivos. Qual é o principal composto num ser vivo? Qual é o principal composto químico num ser vivo? Água. Qual é o segundo principal composto químico num ser vivo? Proteína. Uma vez que proteínas chegam nos mares água, eu tenho os dois componentes principais de uma célula, água e proteína. Sendo que formar a célula a princípio não é muito fácil por causa de um problema, né? Se alguém lembra lá de bioquímica, que proteínas têm carga elétrica e proteínas do mesmo tipo apresentam, moçada, lá a mesma carga elétrica. Suponha, por exemplo, que elas têm carga negativa. Se elas têm carga negativa, qual é o problema disso? Das aulas de física, química, negativo repele negativo. Então as proteínas não vão ficar juntas. Eu quero que a proteína fique dentro da célula do lado da outra proteína. Só que as proteínas querem se afastar, uma ir para lá, outra ir para cá, quebrando a organização da célula. Daí, a gente imagina que uma vez que você tem uma rocha, o nível do oceano está aqui embaixo. Ainda está chovendo pra caramba. E o resultado? Que o nível do oceano está subindo, que o nível do oceano está subindo. No que o nível do oceano subiu, aquela rocha é dissolvida. E, gente, existem rochas, por exemplo, que são ácidas. Uma vez que essa rocha ácida é dissolvida, libera H+. Olha que lindo. O H+, ele pega essa carga negativa e neutraliza. O H+, pega essa carga negativa e neutraliza. Uma vez, moçada, que você neutraliza essa carga negativa, desaparece a força de repulsão e as proteínas podem começar a se juntar. No que as chuvas arrastam as moléculas orgânicas complexas para os mares primitivos, eles ficam agora quentes, rasos e ricos em matéria orgânica. Tanto é que eles ganham o apelido de sopa ou caldo primordial. Um apelido bastante justo, né? Afinal de contas, uma sopa é quente e ela é nutritiva. No que as chuvas, moçada, arrastam essas moléculas orgânicas complexas para os mares primitivos, que vira sopa primordial, à medida que o nível dos oceanos vai subindo, algumas rochas se dissolvem, alteram o pH dos oceanos, neutraliza as cargas das proteínas, de maneira que as proteínas não se repelem mais e podem começar a se aglomerar. Ou seja, alterações no pH dos mares primitivos, devido, moçada, à dissolução de algumas rochas, possivelmente, permitiram que as proteínas se aglomerassem. E no que elas se aglomeram, elas originam estruturas chamadas de coacervados. Cuidado, cuidado, moçada, o coacervado não é uma estrutura viva, ele é um protobionte. Pro, antes, bio, vida. Ele ainda está antes da vida, ele ainda não é uma estrutura viva. Basicamente, o coacervado, ele é grupos de proteínas envolvidos por camadas de água. Eita, moçada! Alguém lembra para mim qual é o nome daquelas camadas de água que se formam ao redor de moléculas carregadas, de moléculas polares? Camadas de... qual é o mesmo nome? Camadas de solvatação, né? Então, nesse caso, moçada, você tem lá grupos de proteínas envolvidos por camadas de água, envolvidos por camada de solvatação. Apesar do coacervado não ser uma forma de vida ainda, ele já tem duas propriedades de seres vivos. Número 1, a camada de solvatação isola o coacervado em relação ao meio. Então você tem os grupos, os agregados de proteínas, estão lá as proteínas agregadas e a camada de água ao redor. E uma vez, moçada, que a camada de água isola o coacervado, qual é o nome daquela propriedade dos seres vivos que diz que eles estão isolados em relação ao meio externo? Homeostase. Então, o coacervado não é vivo, mas já tem homeostase, já tem um certo grau de isolamento, o que é bem interessante. Porque a partir do momento que você tem homeostase, que você tem isolamento,
As características do lado de fora do coacervado e do lado de dentro são diferentes. O microambiente aqui dentro, de pH, de salinidade, de concentração, é diferente daqui fora. Como aqui dentro está isolado de aqui fora, como aqui dentro é diferente de aqui fora, aqui dentro pode acontecer de fazer algumas reações químicas que não aconteceriam aqui fora. Cada coacervado começa a desenvolver um grupo de reações químicas, um conjunto de reações químicas próprio dele e que não acontece fora do coacervado. Qual é o nome do grupo de reações químicas que acontecem num determinado organismo vivo? Metabolismo, né? Graças a isolamento, agora o coacervado funciona como um pequeno laboratório químico, fazendo reações químicas que do lado de fora não teria como elas acontecerem. E aí, moçada, o metabolismo também já acontece. Olha que o coacervado ainda não é vivo, mas ele tem homeostase, tem metabolismo, e ao longo, moçada, de muito e muito tempo, ele vai desenvolvendo algumas coisas. Essas reações químicas, um belo dia inventaram lá uma membrana lipoproteica. Essa membrana lipoproteica, ela é legal porque ela faz uma homeostase bem mais eficiente, né? Uma coisa é a homeostase proporcionada pela camada de solvatação que é feita de água. Outra coisa, moçada, uma membrana lipoproteica com permeabilidade seletiva e tal, a homeostase já é bem mais eficiente. Você, moçada, desenvolve lá um material genético. E uma vez que você desenvolve um material genético, o material genético ele consegue controlar as reações químicas e, principalmente, moçada, o material genético autorreplicante consegue fazer você se reproduzir. Da primeira aula que nós tivemos no curso, gente, sobre características dos seres vivos, qual é a característica que melhor define a vida de todas as que eu citei? Habilidade de reprodução. Habilidade de reprodução. Somente quando o coacervado ganha uma homeostase mais deficiente, material genético para controlar o metabolismo e, principalmente, a habilidade de se reproduzir, é que ele deixa de ser um coacervado e passa a ser uma célula. Ele, que não era vivo, passa a ser vivo. E toda a historinha que eu contei, ela acontece ao longo de 1 bilhão de anos. Tanto é que a Terra tem 4,7 bilhões de anos. E, moçada, as primeiras células apresentam lá na casa de 3,7 bilhões de anos. Alguém vai lá e briga comigo. Landim, repete? Repete. Nem que vocês não queiram. Rapidamente. Uma atmosfera primitiva de metano, amônia, água e hidrogênio, bombardeada por raios, que chovia o tempo inteiro, reagiam e originavam moléculas orgânicas simples, aminoácidos, bases nitrogenadas e etc e tal. Ficava flutuando na atmosfera, mas aí a chuva puxava isso para o chão quente. O calor do solo, síntese por desidratação, aminoácido forma proteína. Nucleotídeos, ácidos nucleicos. Monossacarídeos, polissacarídeos, formando as primeiras moléculas orgânicas complexas. Continua chovendo e a chuva leva essas moléculas para os mares, que agora são quentes, rasos e nutritivos, sopa primordial. No primeiro momento, as proteínas ficam se repelindo, porque elas têm a mesma carga elétrica. Alterações no pH permitem que as proteínas se aglomerem em coacervados. Aglomerações de proteínas envolvidas por camada de solvatação. Apesar do coacervado já ter homeostase e metabolismo, não é ainda uma estrutura viva. Somente quando se adquire 3 coisas. Uma membrana lipoproteica para melhorar a homeostase, material genético para você se controlar e se reproduzir, é que agora você passa a ser uma célula, passa a ser uma estrutura viva, e as primeiras células têm mais ou menos 3,7 bilhões de anos. É bom lembrar que toda essa história é muito linda, toda essa história é muito fofa, mas é uma hipótese. Hipótese é um nome fresco para palpite. Claro que não é um palpite cego, não é um chute cego. O Oparin estudou vários campos do conhecimento para ter essa ideia, mas continua sendo palpite. Não temos certeza de que nada disso aconteceu.